Qual é o grande mistério por trás das árvores autóctones que não eram há 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás? Siga a falar sobre isso. Bom dia, malta. Bom dia. Daqui fala o Pipo do Projeto Liberta-te e cá estou para mais um podcast Desperta-te. Hoje vamos falar um bocadinho acerca de as árvores autóctones e adaptadas e endémicas, porque realmente é um tema que me surgiu em mente e que me surge várias vezes em conversa, porque a palavra autóctone está a ser usada muitas vezes e bem usada, ok? Uh, Só que nos traz algumas limitações. Nos traz alguma, não necessariamente pela palavra em si, mas pelo simbolismo que ela tem. Porque a palavra, por exemplo, muitas vezes já cheguei a encontrar casos de pessoas que não queriam plantar aquela árvore porque não era autóctone. Ok? E isso é limitador num sentido mais prejudicial tanto para a pessoa como para o ecossistema. Nós, quando falamos de árvores autóctones, sim, são árvores que foram adaptadas ao nosso sítio, ok? São árvores que resistem bem ao nosso clima, aos nossos microclimas, e, portanto, nós podemos colocar aqui e podem fazer parte das nossas florestas, das nossas grandes florestas, ok? Agora, quando nós falamos de uma árvore, seja ela qual for, de uma maneira que se, por exemplo, uma planta exótica, uma planta que, uma planta, bom dia Fernando, uma planta que normalmente só cresce nos trópicos, claro que não pode ser considerada uma planta autóctone. Mas bom dia João, nós não estamos só a falar em plantas que se aguentem sem o nosso cuidado. Nós podemos plantar no nosso posto de alimentos plantas que requeiram alguma rega. Ok? Não há mal nenhum disso, podemos pôr um gota a gota. Claro que o nosso posto de alimentos é uma réplica de um sistema natural, mas nós podemos trazer plantas que sejam adaptáveis ao nosso sistema natural. Não quer dizer que todas as plantas exóticas sejam. Ok? E claro que as plantas exóticas, quanto mais exóticos for, quanto mais subtropical, tropical formos, mais complexo é nós trazermos para um clima temperado, ou mesmo mediterrâneo. Ok? Não é que seja impossível e não é que elas não se possam adaptar. Por exemplo, tenho uma macadâmia ali embaixo, não está muito grande, mas eu juro-vos, comprei aquela macadâmia a pensar, seja o que for. E pus, hoje em dia, que já plantei há uns bons anos, hoje em dia olho para aquilo e penso, não a tinha posto aqui. A verdade é que ela não só se aguenta melhor quando eu não tomo conta dela, como cresce. O facto de eu não regar, o facto de ela estar num solo mais, num canto mais sombrio, tudo isso eram razões pela qual sombrio no sentido a sul, ok? Porque eu teria posto num sítio sombrio mais virado a norte, ok? Para ela ficar protegida das geadas. Isso é a minha interpretação da macadâmia, que eu também já vi pessoas com sistemas bem integrados, bem funcionais, a fazer, a usar, por exemplo, carvalhos para fazer de chapéu de macadémias. Mas a verdade é que, por mais cuidado que eu tenha com a macadémia, mais parece que ela sofre. E quando eu penso para os meus botões que eu estou a negligenciar a macadémia, ela cresce e fica viçosa, fica bonita e cresce mais um palmo ou dois por ano. Okay? Isso aqui é verdade. Portanto, quando nós estamos a falar desse tipo de plantas, refiro-me a plantas adaptáveis ou autóctones, nós não nos podemos esquecer que há, por vezes até menos do que 10 mil anos, ok? Nós não tínhamos certas árvores aqui. A maior parte das árvores foram imigrantes. Subiram ou desceram, ok? Nós tivemos muitas árvores, as árvores começaram com bastante força nos trópicos, não é? E é por isso que nós temos folhas caducas aqui, por exemplo. O facto de nós termos árvores que caducam aqui só nos mostram que estas plantas não começaram aqui. São plantas adaptadas. As plantas, as árvores caducarem, é um sistema de proteção, de hibernação que as plantas fazem para se protegerem do frio. Porque se essas plantas tiverem o seu microclima de onde elas são, de onde elas cresceram, de onde elas vieram, elas não precisam de caducar. O caducar acontece porque a planta não consegue, não tem a quantidade de anticongelante suficiente,
nomeadamente seivas e açúcares, ok? Para encher todas as células daquela folha, daquela planta, para que sobreviva ao inverno, para que é o equivalente ao anticongelante, como eu estava a dizer há bocado. Quer dizer que quando a árvore entende que não tem o suficiente dessa matéria, desses açúcares, recolhe, sim, porque não pode perder os nutrientes que estão na folha, porque deu muito trabalho trazê-los da raiz até à folha, para criar uma folha nova, não faria sentido nenhum, para uma natureza eficiente, simplesmente largar, desperdiçar essa energia. Quer dizer que o que a planta faz é absorve os nutrientes para o ramo em questão que está na folha, esses nutrientes vão todos para a folha e a planta, consequentemente, fica seca, ok? E depois cai como carbono para o solo para devolver ao solo, mas em carbono, já seco. Quer dizer que essa informação toda que estava na folha fica no sítio exato onde ela vai ser necessária para a próxima fase vegetativa. Fica no ramo. Quer dizer que começam a melhorar as temperaturas, melhorar, digo eu, numa perspectiva de nós estamos sempre a querer mais calor, ok? Eu pessoalmente até não nos gosto do frio, mas quando o clima está a aumentar, quando o calor quando os graus Celsius estão a aumentar, a planta então decide que pode entrar na fase vegetativa, puma, já tem ali a nutrição, não tem que voltar a puxar tudo da raiz, ok? Isso é um sistema adaptado para as plantas, que não aguentam tanto frio. Por exemplo, os pinheiros. Pinheiros aguentam até bem mais frio do que nós temos aqui no centro do país. Os abetos aguentam temperaturas nórdicas. As bétulas, há um tipo de bétula, não sei agora qual é que é, não vos vou mentir, há um tipo de bétula que é das únicas árvores que crescem na Islândia. Ok? Portanto, existem plantas e existem árvores que são adaptáveis e adaptadas. E eu prefiro olhar para elas como um ser adaptado. Bom dia, Susana. Eu prefiro olhar para elas como seres adaptados, ou testar, ou dar a oportunidade, não arriscar apenas porque não são autóctones, ok? Claro que nós em Portugal nós temos os benditos carvalhos e as aveleiras e os castanheiros, ok? Essa malta toda e as azinheiras, essa malta toda, os sobreiros, essa malta toda é muito... Bom dia, Elvira. Essa malta toda é muito bem-vinda e devem ser usados em sistemas naturais, como os medronheiros, por exemplo, ok? Mesmo as ameixieiras, ok? Os abrunhos, as maçãs, ok? Todas essas árvores, claro que têm que ter prioridade e tem que se olhar para elas com prioridade, ou mesmo como porta-enxertos, para quem quiser fazer enxertos, não é? Nós podemos utilizar um pé de uma planta adaptada e enxertar com uma planta que seja mais frágil. Por exemplo, eu faço muito isso com os pessegueiros, num sistema adaptado para pessegueiros. Porquê? Os pessegueiros têm um clima totalmente diferente, são uma árvore que tem uma experiência de vida muito mais reduzida, ok? Muito mais reduzida. Uma árvore comprada em viveiro dura se calhar 15 anos, 15, 20 anos. E uma árvore crescida de semente, um pessegueiro crescido de semente, dura para aí 50. Que é pouquíssimo para a perspectiva das árvores, né? Para a experiência média de vida das árvores. Portanto, quando nós falamos, mais uma vez, quando nós estamos a falar disso, nós temos que entender que não é a música, é quem a canta. Okay? A música está feita. Agora, como é que vocês vão cantar esta música? Essa que é a parte interessante. A parte de como é que nós vamos ser os mestres desta nossa orquestra. O facto é que todos nós vamos fazer erros. Todos nós vamos fazer o... Todos nós vamos colocar uma árvore no sítio errado. Okay? Eu há pouco tempo pensei nisso e vou partilhar com vocês. E isto vai acontecer, epá, tão regularmente quanto vocês fizerem este tipo de trabalhos. Eu tenho aqui um terreno, já tenho tudo. Aliás, já estou a pensar em expandir, porque já tenho aqui o espaço, já está a ficar cada vez mais completo. Está a ficar como eu quero. Mas eu agora estou a pensar, epá, se calhar se no início eu tivesse começado por fazer o box de alimentos no sítio da horta e o sítio da horta no sítio de box de alimentos, se calhar até teria dado o melhor resultado. Mas pronto, é por isso que é muito importante observar antes de começar a fazer. E digo-vos isso a vocês também. Quando nós observamos, mas lá está, também já estou aqui há tantos anos, eu não poderia, e não faz sentido nenhum, nós ficarmos a observar o resto da vida.
ok? Isso é algo muito filosófico, mas na prática depois não acontece nada, não é? Não acontece grande coisa. Existe muita informação e pouca ação. Informação sem ação não dá para completar a palavra. Olha, nem dá para completar a palavra. Informação. É só informa. Informe. Pois é, nós precisamos da ação para nós conseguirmos aplicar a informação. E nós precisamos de ação para nós conseguirmos ter os resultados que a gente quer. Portanto, sim, há alturas para observar e há alturas para concluir coisas como partilhei com vocês agora. Se calhar, se fosse agora, se teria feito o posto de alimentos na zona da horta, porque isto, por causa daquilo, por causa daquilo outro. É uma zona mais ventosa, podia adaptar a horta como uma barreira de ventos comestível. Okay? Podia pôr a horta num sítio mais abrigadinho, mas depois, lá está, os milhos não produzem tão bem, porque não há vento. Os milhos produzem melhor onde eles estão agora, porque há muito vento. Okay? Portanto, há prós e contras em todo lado. Mas se calhar teria feito isso assim. Tudo isto para falar acerca das as árvores adaptadas. As árvores e as plantas, e os arbustos, e as anuais, e os rizomas, todos adaptados. Okay? Nós, e é o meu conselho para vocês aqui na comunidade, hoje que este vídeo está a sair apenas na comunidade, podcast de hoje, é sempre que estiverem a fazer o vosso bosque de alimentos, sempre que estiverem a fazer a vossa plantação, seja lá qual for, pensem que mais do que um ser adaptado, mais do que um ser autóctone, tem que ser um ser adaptado. Ok? Pesquisem cerca da planta. Testem. Ok? Eu já tive casos, eu tenho agora, eu sou um gajo muito teimoso. E cada vez que eu como uma manga, eu guardo o caroço e germino. E ponho na terra e vejo o que é que acontece. E os meus factos eram toda a gente a dizer: esta árvore não precisa de proteção contra as geadas, esta árvore precisa de X de água, esta árvore precisa de X sol, por aí fora. E é verdade, é tudo verdade. E cada vez que eu fazia, de todas as vezes que eu fiz, acabava por queimar com a geada. Até este ano. Ok? Este ano. E porque eu protegia, isso aqui é uma variável importante. Eu protegia. Eu vinha, eu trocava de sítio, eu tirava do viveiro e punha debaixo de telha, tirava de telha e depois punha debaixo do viveiro, punha juntamente com as outras árvores no viveiro. Este ano simplesmente foi tipo, germinei a semente, pus na terra e fui-me embora. Claro que regava volta e meia como rego todas as outras árvores, não é? Mas chegava lá e estava sempre com um verde espetacular. Porquê? Porque adicionei microbiologia. Adicionei vida àquele pedaço de terra onde ela estava. Portanto, a microbiologia, até ver, em não chegaram as geadas bem fortes, mas também não vou tirar de lá. Estou a ver que o facto de ela se ter adaptado àquele sítio está a fazer melhor, está-lhe a dar mais saúde do que eu simplesmente sempre a trocar-lhes os climas. Mesmo que seja tecnicamente entendido por ser melhor, um clima melhor para a planta. Okay? Portanto, eu vou deixar ela estar lá e vou ver o que é que acontece com as geadas na manga. Okay? Malta, este foi o tema de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Se quiserem, não se esqueçam que nós vamos ter um curso de produção caseira de cogumelos. Vamos ensinar a produzir cogumelos de maneira muito simples. Okay? Vai ser vai ser amanhã de dia 7 de novembro, das 10 à 1 da tarde. E vai ser uma coisa muito prática de substratos, nomeadamente palha e troncos de madeira, pelarotos, cogumelos ostra e shiitake, para quem quiser, para quem tiver interesse. É um curso bastante adaptado a todos, um curso bastante facilitado para que seja adaptado para todos, para que toda a gente possa consumir cogumelos mais frescos e mais saudáveis, não é? Porque todos nós gostamos de cogumelos, ou a maior parte de nós gostamos de cogumelos, e eles são muito fixes e muito saudáveis. Dá para fazer uma biorremediação muito fixe também para a terra, mas também vai ser um dos módulos, possivelmente. Vou falar de biorremediação. Malta, um grande abraço. Manuel, grande abraço. Também és um grandalhão, pá. Até amanhã. Agora vou para uma consultoria. E amanhã também tenho outra. Portanto, não se esqueçam que a liberdade é apenas a oportunidade de ser e fazer algo melhor. Liberta-te.